Quando é que você entrou nessa? Ah, desde cedo, acho que foi no fim dos anos 70 por aí. E quando você percebeu que era um caminho sem volta? Que você era um viciado? Acho que foi em 83, aquele gol do Assis contra o Flamengo no último minuto, lembra? Eu nem era tricolor, hein? Acho que foi ali mesmo. Eu tenho uma recordação muito clara desse gol. Mas desde essa época, então, você não para de secar. Rapaz, quanto eu mais seco, mais eu quero secar, bicho. Principalmente Flamengo, né? Claro, né? Pô? Isso aí é. Entendi, mas você não tem medo de se expor, de ser chamado de arco-íris, de anti? Porra, caguei. Quer dizer, então, que você não pretende parar. Eu não vou parar, cara. Pô, é mais forte que eu, porra. É o Hilal, porra, caralho! Chinelinho Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa o Chinelinho 131 denunciando esse problema de saúde pública, a secação. Pois é, tem muita gente, muito torcedor, muita torcedora. Vocês viram o drama desse rapaz gastando tempo, energia, dinheiro, seus melhores anos na tarefa de secar os adversários, seja no Cariocão, né, que muita gente diz que não se importa, ou no Mundial de Clubes. Deixa secar, meu filho. Esse é o futebol desde sempre. Eu confesso que secar o Flamengo é um dos maiores prazeres que um ser humano pode ter na vida, cara. Na semana passada, naquele dilúvio que caiu no Rio de Janeiro, eu e milhões de torcedores secamos. Mais do que isso, até. A gente drenou o Urubu na semifinal do Mundial, cara, e deu certo, porra. Deu, pô, o Al Hilal atropelou o Mengão, bicho. Ficou. Porra, foi, foi maravilhoso. Tá certo, beleza, tudo bem. Mas e você, ouvinte, o que você acha? Você também é um secador, uma secadora, inveterado, inveterada? No programa de hoje a gente vai dissecar a pobre arte de secar, né? Gente pobre de espírito, mas que está aí mesmo, tá? Estão aí feitos zumbis, né? Secando, drenando. A gente vai esquadrinhar esse vício em detalhes, com exemplos nada edificantes e depoimentos comoventes. O nosso circo de horrores, torpezas e mesquinhez começa agora. Vou fazer uma pergunta, Edmundo. Você almoçou no sábado passado assistindo a decisão do Mundial, do terceiro lugar, torcendo contra o Flamengo? Chegou a esse nível? Não, porque eu vi o jogo, mas não almocei vendo o jogo. Ah, tá. Eu não queria ter nenhuma indigestão também, né, cara? Não, porque é como um contato com um vírus perigoso, né? Você ter qualquer contato, mesmo que visual, com o Flamengo, não faz bem para o ser humano, de um modo geral, né? Então, eu almocei mais cedo. E eu confesso que agradou a minha pessoa almoçar 11h30 da manhã, talvez seja um indício de completa senilidade da minha parte, mas enfim. É. E meio-dia, não sei que hora que foi, meio-dia e meia, eu já estava preparado para secar o Flamengo, né? E foi um primeiro tempo glorioso também, né? A gente achou que ia ter de novo, né? Um vexame absurdo e tal. Porra, o cara, Flamengo ao alho. ao Ali do Egito, os caras ainda perderam o pênalti. Se encaixa aquele pênalti, ia ser difícil para o Flamengo. O Flamengo completamente perdido e dominado. E só virou o jogo porque o cara foi expulso. E, enfim, a gente sabe, né, como é que essas coisas funcionam, né? Respondendo especificamente a sua pergunta, não, eu não almocei, mas sequei muito. O jogo foi uma espécie de sobremesa. Pelo menos o primeiro tempo funcionou como uma sobremesa. Esse negócio da secação. É uma das coisas que dá graça no futebol, né, cara? Acho que não tem muito nem o que questionar, né, cara? Então, é a zoação, né? Quando o outro time perde, né? E a secação. Sendo que a secação é um processo para que você chegue na zoação, com lugar de fala, entendeu? O cara perdeu, tal, não sei o quê. Então você vai sacanear ele depois, tal.
Agora, eu, na verdade, eu só seco mesmo. O meu processo de secação, assim, todo mundo sabe que eu sou anti-flamenguista, declaradamente, né? Mas o meu processo de secação, quando não é direcionado ao Flamengo, que eu já digo que eu nem direciono, já é uma coisa automática, né? Então, É. Flamengo, você já está secando automaticamente, né? Então, mas eu seco quando algum time tem que perder para o Vasco se classificar, ou um resultado para favorecer o Vasco, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Ou o Vasco já saiu, o Flamengo talvez também e tal, e aí eu tô algum time que eu esteja assim. Você sempre acaba adotando algum time, né? Quando o seu não tá, né? Para torcer a favor e tal. E aí, de repente, eu dou uma secadinha. Que a secada dá uma emoção ao jogo, né? Quando o jogo não é Claro. do seu time, né, cara? Tal, E é isso que, na minha opinião, dá graça. É isso e jogo com muito gol e os times partindo para cima, entendeu? Qualquer coisa que não seja isso no futebol atual, para mim, é um saco, entendeu? E você, Alfredo, É, dentro da sua tradicional polidez, cheio rapaz, de dedos para sacanear o Flamengo, tal, você seca as eu- pessoas, cara? rapaz, na última terça-feira, né, a gente fez falou daquela expectativa para o jogo do Flamengo, da semifinal do Mundial, né? Aí caiu aquela chuvarada na terça e a gente está fazendo um pouco o papel de mestre de cerimônias para um amigo que chegou da Inglaterra, a mulher dele, nossa amiga, e ele inglês, não sei o quê. E naquele dia, pô, em meio àquela borracha, a gente tinha marcado no Cervantes, né, no novo Cervantes aberto. E pô, ninguém conseguia chegar. Em algum momento, no intervalo do jogo, deu uma pequena trégua e eu consegui sair de casa. Foi o único, o primeiro a conseguir chegar lá. E eu via adrenalina nas ruas, né? A galera, sabe, mesmo em meio à chuva lá, rubro-negros assistindo aquela tragédia, né? Para eles, né? Rubro-negro. O, o Al Hilal comandando a marcha do placar, né? Aquela coisa toda, e o Flamengo vendo naufragar o seu sonho do Mundial, né? Um sonho, aliás, bastante patrocinado pela mídia, digamos, a gente vai abordar isso no próximo tópico. Mas eu não fiquei, realmente não tenho essa sua paixão, digamos assim, né? Esse seu, é, eu admiro, mas não tenho, não consigo. Olha, depois eu paro de olhar, quando eu vejo, pô, já ganhou o Flamengo, então não adianta mais. Mas óbvio que torcer a favor não vou torcer, sobretudo para este Flamengo, para essa diretoria de Flamengo, que é um para-raios de todas as vibrações negativas, pela antipatia, pela prepotência, pela pela proximidade com o antigo governo, o governo Bolsonaro, tentando se beneficiar em certos aspectos aí, é uma geração rubro-negra que atrai toda a antipatia, né? Eu cheguei a falar isso até no domingo com o nosso amigo rubro-negro Carlos Vasconcelos. Então não há como não secar esse Flamengo. Mas você tem razão, a secação é uma das graças do futebol. E eu acho que essa secação também ela é sazonal, né? Ela tem alvos, às vezes específicos, que são os times poderosos da época. O Flamengo hoje é o time poderoso, o que tem mais grana. Talvez em São Paulo os corintianos sequem o Palmeiras, que hoje é o poderoso de São Paulo, um dos poderosos do Brasil. Mas acho que a vitória, o poder, né, o quem está no topo, é um pouco alvo dessas negatividades, né? O brasileiro tem Sim. esse espírito amigo da onça, né? Pô, o cara tem mais é que se fuder, não sei o quê. É. Eu lembro um episódio rápido assim, pô, na época da Unimed, 2010 até 2013, 2014 por aí, na época áurea da Unimed, né? No Fluminense. O Fluminense foi vice da Libertadores em 2008 e acho que em 2010 ele chegou numa semifinal contra o Boca. E tinha aquele centroavante, acho que era Palermo, um louro alto, todo desajeitado. É. O Fluminense estava jogando bem, empatando lá, quase ganhando o jogo. De repente o Palermo fez um gol, o Fluminense saiu fora. Acho que era quarta de final, se eu não me engano. No finalzinho, eu vi um moleque com a camisa do Flamengo lá. Assim que o cara fez o gol, o cara entrou num táxi, cara, num ar de felicidade.
E assim que entrou, eu consegui ouvir o que ele falou. Estava atravessando a rua, puto, ali tá em Copacabana. E o cara falou pro motorista: tá feito. Cara, eu tive uma vontade de matar aquele cara, uma gana homicida, quase invadiu o táxi. Tá feito o quê, seu canalha? Saia daí, venha falar comigo. Mas fiz isso, né? E lembro Pois também, é. cara, da época do gloriosa do Vasco, dos anos da era Eurico Miranda, né? O do Comando, 97, 98. Eu mesmo era um cara que secava muito o Vasco, até pelos deboches que ele fazia com o Fluminense, de não pagar bicho para time pequeno, como ele dizia, né? Então, acho que isso atrai. Mas acho que o Flamengo hoje é um catalisador da secação pelas razões que eu já citei aqui. Eu acho que essa questão da arrogância, da prepotência, que é muito explícita nessa diretoria do Flamengo, que eu acho que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi no futebol de todos os tempos, essa diretoria do Flamengo. Isso aí realmente é uma das coisas mais escrotas que eu já vi. Mas eu acho que, não nesse nível, né, de arrogância, mas o torcedor do Flamengo, até os que a gente conhece, os nossos amigos, tal, não sei o quê, com raras exceções, tal, ou os conhecidos também, os que não são tão amigos, mas conhecidos, tal, eles são, eles têm essa arrogância também, essa prepotência ao torcer também. O Flamengo tem essa coisa de estar sempre se autoafirmando, menosprezando os outros, né? E o torcedor do Flamengo faz isso. Aí eles ficam, quando a gente, e aí cabe um depoimento agora, recentíssimo, né, de pós-eliminação gloriosa do Flamengo desse Mundial. É claro que eu sacaneei vários flamenguistas, alguns até com quem eu não falava. Eu mandei posts, né? E dois deles, que eu não vou citar o nome aqui, mas você conhece também, são conhecidos em comum. Ó. Um deles, um deles, porra, começou a passar um sermão para mim de como deve ser a zoação, que a minha zoação é raivosa, que a minha zoação é não sei o quê, porra, como é que você pode, porra, zoar se o Vasco está numa situação tão ruim? Mas, pô, cara, essa é a graça, cara, entendeu? A graça é justamente essa. A gente não tem lugar de fala para zoar, mas a gente zoa. O Brasil inteiro zoou o Flamengo, porque a prepotência, não só aquela cena ridícula, né, do Marcos Braz, aquele pândego, junto com os jogadores gritando antes do jogo com Al Hilal, porra, Real Madrid, pode esperar que a tua hora vai chegar. O próprio Zico, né? Postou nas redes sociais, porra, reprovando aquela postura escrota, né? E isso você ouve repetido de todos os torcedores, e não é de agora, não. É da minha época de década de 70 também. Como eu já declarei aqui no episódio que a gente fez em 2020 sobre os flamenguistas, se flamenguista é chato, que a gente convidou três flamenguistas aqui, é, E comprovou que é. e que comprovou a tese, enfim, a hipótese, no caso. A É, hipótese se tornou uma tese muito palpável. programa É, científico, né? exatamente. É, cara, o Márcio Braga, como você citou o Eurico, né, que é outro pândego também e tal, né, que acirrava essa provocação e que dizia que secava mesmo e torcia contra o Flamengo também e tal. O Márcio Braga, eu já falei isso, o Márcio Braga, dentro daquele meu imaginário lá de 9, 10 anos, começando a gostar de futebol, era um cara que sacaneava os adversários e o Vasco o tempo todo. Eu comecei a ter raiva do Márcio Braga e aquilo gerou realmente essa antipatia pelo Flamengo, entendeu? É claro que agora eu aproveito para criar esse personagem, eu exagero também e tudo mais, tal, mas tem uma raivinha real do Flamengo. Eu não gosto do Flamengo. Eu realmente não gosto do Flamengo, entendeu? Então eu vou sempre torcer contra o Flamengo e secarei. Tudo E bem. secarei. Graças a Deus a secagem funcionou, hein? E acho que Pai Santana ajudou dessa vez. Eu acredito. É. Você falou desse cidadão que não sei quem é, imagino quem seja, que exige agora uma espécie de código de etiqueta da dissecação, que é Código de apenas. ética. Não, como quando o Vasco se fode, aí é Flá Madrid, Flá não sei o quê, e sacaneia. Ah, terceira divisão, rato, não sei o quê, o caralho, tal, não sei o quê.
Agora E- você e- denunciou. Agora não, você não, não, denunciou. não, não foi nosso amigo do Canadá, não. Nosso amigo do Canadá, ele tá no outro estágio. Ele já ultrapassou a sanidade mental. Ele já tá delirando, e tal. Pô, quando perdeu, na mesma hora ele começou a botar cenas de Vasco e Real Madrid, velho. Pô, com Gente, O Raul fazendo assim. E, porra, enfim. Mas teve um outro também. imagino o drama desse rapaz, a tristeza dele produzindo essa postagem. Produzindo lá naqueles confins gélidos do hemisfério norte, aquelas terras É, canadenses e tal. E tem um outro conhecido nosso também, que eu também não vou falar o nome, que eu coloquei um post que, na verdade, nem era sobre o Flamengo, apenas o título dava um duplo sentido, que é para atrair, né, a atenção das pessoas para o vídeo e tal. Mas ele me respondeu raivosamente para que ele não se dirigisse mais a ele, que o meu nível é para se dirigir a torcedores do Volta Redonda para baixo, entendeu? Que eu não tinha patamar nem categoria para discutir com ele, para ficar mandando coisas para ele. Puto, assim, não teve nem emojizinho nem nada. Puto, seco, entendeu? Seco. em caixa alta, uma lição de moral, cara. Então, cara, é bom ver. Aí me pergunto, por que que eu seco? É para ver isso. É para ver a galera com cara de cuzão, entendeu? Tirando ondinha, reclamando, porra, tal, putinho quando perde e tal. Pô, o clichê adora gozar com o pau dos outros, com todo respeito aí, já faltando com respeito geral também e tal. É, Com o Albilau dos outros. o albilau dos outros, agora, atualizando o xingamento, né, tal. Eu falei, porra, então beleza, se é isso que você acha, beleza, eu tô nessa aí, tô pendurado no saquinho dos adversários que ganham do Flamengo, pra lá e pra cá, e upi, Flamengo se fudeu, mais uma, que beleza, olha aí. Agora, só lembrando, a gente falou de épocas recentes, Flamengo atual, o Vasco do Eurico, o Fluminense do Celso Barros, lá da Unimed, né? Eu lembro de uma conversa com o nosso querido Fausto Fawcett, em que ele falava que na virada dos 60 para os 70, o Botafogo com aquele timaço, Jairzinho, Paulo César Caju, também era alvo de muita secação pelas Sim, mesmas razões, pela prepotência, ele chama o Botafogo até hoje do flamenguista zebrado, né? E ele falou que o Botafogo atraía muito canalizava um pouco dessa negatividade, dessa secação, né? Mas vamos adiante aqui, é, comentando um desdobramento aí também do, do, do Mundial, perdido pelo Flamengo, que eu acho que é uma consequência dessa prepotência, né? Que é essa mega operação que a TV Globo montou para ah, cobrir o Mundial de Clubes, que eu posso começar aqui, vou jogar a bola para você. Eu achei absurdo. E olha que eu sou um cara, você diz que a minha polidez, você fala isso com certa ironia, de uma forma jocosa até, mas eu não vou me deixar atingir por isso. Eu fiquei espantado, cara. Eu que não acredito em Fla-Press, uma cobertura de Copa do Mundo, 4 comentaristas, narradores e beleza, tudo é dinheiro, né, Edmundo? Grana, vamos pensar em termos de grana. A Globo quer ganhar grana. Vamos pensar que a Globo não é Fla-Press, não é a rubro-negra. Uma operação para ganhar dinheiro, conseguir audiência e vender seu produto lá, tá certo. Mas, cara, quando aparece o Roger Flores lá cobrindo um campo lá, fazendo uma entrada ao vivo, e dizendo, vai dar Mengão, cara, isso eu acho que gera tanto descrédito naquilo, sabe? E, mais uma vez catalisa e canaliza toda a secação, é pedir para ser secado, né? Porque o cara pode ter time, o comentarista pode ter time, ele estava ao lado do Júnior, do Maestro Júnior, que era muito mais sóbrio do que ele na cobertura. Mas eu acho que perdeu-se um limite aí, perdeu-se um limite nessa cobertura, ultrapassou-se um limiar ali não é neutro, não tem que ser neutro, a gente sabe, mas jornalismo não é neutralidade necessariamente, mas é completamente desequilibrado, cara. Os caras fizeram uma operação de guerra no hotel do Marrocos, um mega hotel, não sei o quê. Fiquei espantado com aquilo.
Cara, lógico, né? Acreditava-se que o Flamengo ia chegar. Imagina, um jogo Flamengo e Real Madrid com Vinícius Júnior do outro lado, quanto não ia dar de audiência, né? Evidentemente, o objetivo não foi apoiar o Flamengo. O objetivo na verdade, é babar no ovo do Flamengo para ganhar dinheiro. A gente sabe disso, entendeu? Só que é isso que você falou. É isso que você falou, porra. A galera já tem que enfrentar a empáfia e a escrotice dessa diretoria do Flamengo. Aí tem que enfrentar a empáfia e a escrotice tradicionais e decenais dos torcedores do Flamengo. 90% são, cara, são pouquíssimos os torcedores. O Carlos, por exemplo, nosso amigo aqui, é um cara que é um flamenguista que não é chato, porra. Ele não enche o saco, porra. É tranquilo, aceita a zoação, zoa na medida e tal. Agora, tem uma galerinha que fica putinha, entendeu? Então, isso aí você vê a Globo. Henrique Tavares também merece a citação. Henrique Tavares também é tranquilo, cara light e tal. Um rubro-negro cavalheiro, o que é quase uma utopia, praticamente uma utopia e tal. É, cara, aí você junta tudo isso, né? Que já tem a secação, que não sou só eu, não é meia dúzia, é todo mundo que não é Flamengo tem raiva de Flamengo, velho. Poucos, talvez como você, não nutram essa antipatia e essa diversão para secar o Flamengo, entendeu? Eu me divirto muito secando o Flamengo. Muito, 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 entendeu? Aí você vê a Rede Globo, que no dia a dia, né, dos seus programas esportivos, eu até brinquei, postei uma vez, pô, os programas do Sport TV, porra, é o Reflação Sport TV, Celeflá Sport TV, o Tá na Gávea, o Troca de Flasses, entendeu? Porque, cara, os caras babam no ovo do Flamengo no jornalismo diário. O bloco do Flamengo é sempre maior, sempre tem palhaçadinha de análise do Flamengo, de não sei o quê, do técnico, não sei o que lá, tal, uma fofocaria assim do cacete e tal, né? É Eles uma não questão de admitem. audiência, né? É É audiência assim, maior. Então tem. sim, sim. Reflete nisso. Pois é, mas tudo isso, o torcedor, nós que somos jornalistas, somos ex-jornalistas e tal, já trabalhamos com isso também, sabemos. Mas o torcedor médio, que é a grande maioria, não quer saber. Ele está vendo os caras ali falando bem do Flamengo, entendeu? Babando no ovo do Flamengo. E não é só na Globo, não, a ESPN baba também. Assim como baba Corinthians e Palmeiras também, e tal. Lá, porque é paulista, e tal. Mas o Flamengo também, os caras estão na ondinha de babar no ovo do Flamengo, coisa que não acontecia há um tempo também. Tudo, claro, em busca de audiência. É o time que tem maior número de torcida, claro que os caras vão babar no ovo. A Flapres, não adianta dizer que não tem Flapres, porque tem, pelo menos por esse viés do marketing, né? E da coisa comercial. O que eu quero dizer é o seguinte: aí você vem com tudo isso e vê a cobertura que a Globo fez. É. Patética, cara. Ninguém nunca fez uma cobertura dessa, nem a própria Globo, cara, entendeu? É uma coisa que na minha opinião, não tem a ver com jornalismo, entendeu? Tem a ver com Aham. jogadinha comercial, entendeu? E aí entra o choque que você falou do palhaço do Roger, pô, dá um tapa na cara de quem não é Flamengo, fala o Mengão. Quem é que disse que o Mengão está representando o Brasil? Pode até ter Flapress, mas eu acho, se a gente fizer aqui um teste, talvez você já tenha lido listas de para quem torcem os comentaristas e narradores da imprensa, né? Uhum. Sport TV, ESPN, TV Globo, etc. Você deve saber. A gente sabe que tem vários brunegros, como tem vascaínos, como tem tricolores, Sim, em sim. menor número, tudo. O Flamengo é a maioria em qualquer segmento. Mas eu acho que essa suposta Flapress da imprensa oficial, da imprensa profissional, ela não se reflete necessariamente uma, numa maneira tendenciosa de torcer e de comentar o jogo, como eu vi agora. Achei muito tendencioso, demais. Um errou na mão, sabe? Sim. Ah, vamos fazer um programa aqui, uma comédia. Pô, quando você erra na mão, não era isso. Ficou vulgar, ficou esquisito, ficou estranho, né? E ficou ridículo, talvez. Cara, eles erraram muito na mão, que as narrações, tudo era uma corrente para frente rubro-negra, É. desproporcional, uma medida errada e que ofendia quem não era Flamengo e incomodava muito a quem não é um secador de escol, já que você está usando termos como decenal e pândego, vou também usar um termo secador de escol, um secador de Exatamente. categoria.
como você, eu fiquei, mesmo não tendo essa paixão e esse denodo que você demonstra, eu fiquei também espantado. Enojado, né? Enojado, talvez. Eu já entro um pouco na próxima pergunta, que é: será que fosse Palmeiras, nosso representante teria esse tratamento? Eu acho que não. O Palmeiras foi há pouco tempo, né? Não foi ano passado que o Palmeiras foi vice? Perdeu para o Porra, Chelsea. perdeu, não teve essa cobertura. Não teve essa cobertura, entendeu? Pelo amor de Deus, é muita babação de ovo. E tudo isso gera essa, para alguns raiva, para outros contrariedade, para outros, porra, uma certa revolta também, e tal, não sei o que, e acaba gerando a secação. Você acaba torcendo pro outro, entendeu? Eu acho que essa cobertura da Globo foi ridícula. Tudo que foi falado até então reforça ao contrário. Na verdade, aquele bordão do Galvão Bueno, né? O fulano de tal é o Brasil na Libertadores, o Brasil no Mundial, o que é uma completa sandice, né? E só reforça a secação, né? Porque o Inter nunca foi o Brasil no Mundial. Pergunta a torcida do Grêmio, pergunta para quem não é Pois é, Atlético cara. Mineiro, Porra, se o Atlético era o, enfim, era o não Brasil no existe isso. Mundial, se o Vasco era o Brasil, nunca foi, era ridículo isso, porque só atraía a secação, só aumentava o poder e a intensidade da secação, né? É muito ridículo. Exatamente. Mas e a secação no âmbito de seleções? Você seca também? Chegou a secar já? Tem Ah, alguma... cara, não nesse nível, né? Não nesse nível de secar o Flamengo e tal, mas é aquele esquema, né? Se o Brasil. Porque essa situação é difícil, né, de acontecer. Só aconteceria numa fase inicial de Copa do Mundo, né? Do Brasil depender de algum resultado, como foi em 78, como foi, né? Enfim, torcer para o outro. Mas não nesse nível, né, cara? Tal. Não nesse nível, né? Aí você seca dentro do próprio jogo que você tá jogando ali, né? Você seca o cara na hora que ele vai bater o escanteio, na hora que ele vai fazer não sei o quê, o ataque e tal, não sei o quê. É aquela secação do momento da torcida ali, do que tá acontecendo ali, né, cara? Agora, tirando isso, essa secação, assim, de agendar a secação, convocar pessoas, né, na internet para secar, é só com o Flamengo mesmo. Eu tenho Eu, porque talvez muita gente seque a Argentina, mas eu, quando era moleque, adolescente, assim, ainda secava. Depois acabei me convertendo à igreja é, maradoniana, eu parei de secar a Argentina. Pois é, eu agora na Copa do Mundo eu tava torcendo para a França. Eu tenho um rancinho da Argentina também. Eu sempre falo também que a Argentina é o Flamengo das seleções e tal. Mas não chega a ser nesse nível, né, cara? Primeiro que foi um jogo bom, né? Então você se envolve com o jogo, né? E depois, mesmo que eu estivesse torcendo para a França, foi bom ver o Messi ser campeão, né? Foi uma parte da história do futebol acontecendo, um dos grandes jogadores de todos os tempos, sendo campeão do mundo, talvez na última Copa dele, né? Depois de várias tentativas, e tal, né? Então acho que valeu a pena. Foi um bom jogo com vários jogos, com vários gols e isso tudo valeu a pena, né? Então aí a secação fica em segundo plano. Agora com o Flamengo não. Para você, a secação é um momento de lazer, porque para outros é um momento de lesar, né? Os É. seus adversários. Se eu encontrasse aquele moleque do táxi hoje, que entrou dizendo tá feito lá quando o Fluminense perdeu, eu não sei o que faria. Talvez eu Daria uns perder. tabefes nele, um safanão, talvez, só para assustar. Então, O- não vamos Hoje, apregoar a violência aqui. Não vale a pena. hoje não é politicamente correto fazer isso. Na verdade, nunca foi, né? Andava a tomar no centro do seu deixa pra lá. Não, cascudinho, aquele cascudo que raspa no cucuruto. Pescotapo, velho bom pescotapo. Cara, então é isso, né? Vamos colocar os nossos amigos aí, né? Vamos fazer uma chuva aí de depoimentos, um atrás do outro aí. Cara, eu seco muito, né? Seco muito isso, mas eu só seco o Flamengo. Eu torço muito contra o Flamengo. Mas não assisto o jogo, porque eu não dou audiência pro Flamengo. A não ser assim, se eu estiver na rua, como foi o caso, por exemplo, daquela final que o Flamengo ganhou do River Plate. Que eu estava numa festa, num churrasco, e tinha som, depois ia ter uma festa de noite, e eu passei o jogo inteiro narrando como se fosse um argentino torcendo pro River Plate. Eu enchi tanto, e a casa era de vascaínos, né? Tinha tricolores, e os dois flamenguistas que tinham, os caras não aguentaram
tinha um telão na casa, uma televisão grande. Os caras não me aguentaram e saíram, foram embora para ver uma televisãozinha num barzinho perto da casa, numa TV pequenininha, de tanto que eu enchi o saco com o River Plate, que inclusive abriu a contagem. Mas de uma maneira geral, eu sou assim, cara. Eu não gosto de ver jogo do Flamengo para não dar audiência para eles e torço demasiadamente contra eles. E nesse último agora, que eles perderam pro Al Hilal, essa música genial que o cara fez, esse último jogo eu tava vendo minha filha no teatro e junto com meu filho e a gente acompanhando naquele placarzinho do telefone. E aí toda hora quando era gol do Al Hilal, a gente ia e a gente fazia meio que espalhando isso entre alguns membros da plateia que também eram anti-flamenguistas. Então essa é a minha história aí de secação para essa coisa ruim que se chama Clube de Regatas do Flamengo. Se o tema é secação, né? Não, esse negócio de secação não serve muito para mim não, porque eu sempre torço pro Flamengo. Contra, óbvio, que eu sempre torço contra o Flamengo, né? Não porque a gente é anti, nada disso não. É porque tem muita soberba, tem muita garganta e eles merecem quando caem. Só que dessa vez não teve muita graça até secar, tá certo? Eu lamento não ter apostado aí em algum lugar que o Al Hilal ganhava, porque para mim a chance do Al Hilal ganhar esse jogo era muito grande, mas muito, 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 porque o Al Hilal é um time que se tivesse pega o Marega, né, o próprio Michael, que é reserva, inclusive, e outros jogadores que passaram pela Europa, é um time bem arrumado, tá certo? Tem bons valores, tem bons jogadores. O Flamengo fez a imbecilidade de demitir o Dorival e renovar um trabalho, né? Faltando aí 2 meses para o Mundial, enquanto que o Real Madrid estaria em outra curva, né? Foi muita imbecilidade, né? Não precisava nem secar muito, porque a chance dos caras perderem era muito real. Nunca me identifiquei com a figura do secador, né? Eu virei secador ao longo do tempo porque o flamenguista é muito chato, né? De uma maneira geral. E aí, cara, depois da Fla Madrid, né, ficou aquela coisa de eu não vou torcer mais pro Flamengo, porque eu sou um cara que sempre gostei muito do futebol carioca. Então não tinha problema de ver um time bom do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Botafogo, obviamente que além do Vasco, né, ganhar e achar legal isso, né. Minha rivalidade era muito mais contra o time de São Paulo, do Sul, que não se joga futebol, e em Minas que ele tira um para o ímpar ali para ver quem é campeão mineiro, né. Mas quando o Flamengo ganhou de 3-0 do Lanús e o Emelec estava ganhando, sofreu o empate do Olímpia e o jogo estava à feição. Eu estava numa adega e tinham torcedores do Flamengo que estavam comemorando o empate, né? E comemoraram assim absurdamente. Eu fui olhar o que estava acontecendo e aí, de repente, no momento, ato contínuo, né? O Emelec faz o 3º gol. Cara, aquilo foi bom demais. Ver o choro, ver o xingamento, né? Aquela alegria dos flamenguistas se transformando em frustração, choro, revolta. Aquilo foi muito bom. A partir dali, eu virei um secador, né, um pouco mais contínuo. Mas eu, particularmente, seco mais os times que eu não gosto, né? Então, tive minha fase de não gostar muito do Grêmio, não gosto muito ainda, mas hoje em dia eu odeio o Patético Paranaense. Então, realmente, o Patético Paranaense está jogando, eu estou lá secando, né? Cheguei a esboçar, né, um ânimo de torcer pro Flamengo contra o Patético Paranaense, que realmente é um time que eu odeio. Uma alegria estar aqui participando de novo para falar dessa coisa que é tão brasileira, tão carioca, que remete à alma do povo brasileiro, que é a secagem no futebol. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito mais do brasileiro, que é aquele sentimento de que eu me dei bem, fui campeão esse ano, ou no trabalho tive uma promoção, mas agora que eu estou bem, quem é que está pior do que eu, né? Eu acho que assim nasce a secagem, né? Esse espírito do brasileiro aí. E aí, é essa coisa fantástica de, você chegar e assistir um jogo que nem é do seu time
é um jogo do seu rival, e aí muitas vezes aquele jogo ganha uma proporção maior até do que você torcer pelo título do seu time. E não vem dizer que não é assim, não. Todo brasileiro que gosta de futebol faz isso. Eu, quando eu era mais jovem, falava que não tinha nada contra o Flamengo, né? Hoje em dia eu até já tenho. Mas o que eu nunca gostei mesmo foi flamenguista. Apesar do meu pai e minha mãe serem flamenguistas, papai e mamãe, vocês eu amo. Mas, pô, flamenguista é muito chato, cara. E aí, então, você não quer ver um flamenguista por cima nunca, cara. Porque, porra, é muito chato. Então é muito bom ver o flamenguista se ferrando. E quando eu morava ali, morei na São Francisco Xavier, não tinha prazer maior no futebol do que ver aquela torcida toda passando pela porta do meu prédio, assim, tudo cabisbaixo, alguns reclamando, alguns falando quase chorando, porque o Flamengo tinha perdido. Então tá beleza, evidente que secar é um esporte nacional. Eu secaria e secaria o Flamengo em qualquer circunstância. E com essa declaração de princípios ou de falta deles, a gente encerra o episódio. Valeu, Alfredo! Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast! Chinelinho